Bom dia, Matheus. Bom dia, Fabrícia. Bom dia, Fatos Não Argumentos. Que nome legal, hein? Fatos Não Argumentos. Vanderlei Klug, bom dia. Bom dia, Gonzaga, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira. Bom dia, Juliana. Bom dia, Júlio. Bom dia. A tão esperada sexta-feira, né? Bom dia, Silvia. Ó, hoje a live vai ser tremenda, né? Pra variar. Bom dia, Thiago, Nascimento, Moraes, João. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, Isa. Mais um dia aqui na nossa live, mais um dia que a gente vai começar o dia com um conteúdo que vai elevar a nossa frequência, que vai nos deixar aí mais perto de um dia onde a gente consiga entregar o nosso máximo, o nosso melhor, que a gente consiga desenvolver aí o nosso potencial, nossos dons, os nossos talentos em potência, em resultados efetivos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, meu amigo Renatinho. Vou pegar aqui, ó, meu café, ó, que acabou de chegar. Bom dia, Mariane, meu amor. Aí, ó, minha namorada tá na live aí, ó. Bom dia, Jairo. E, ó, hoje a gente tem uma mensagem para trazer para você aqui na nossa live. Uma mensagem de fé, uma história magnífica de um cara que mudou a história aí de milhares e milhares de pessoas, de crianças principalmente, que nos deixou muitas lições e que hoje a gente pode usar de exemplo para a gente conseguir se renovar. E antes da gente conhecer a história desse cara, antes da gente renovar um pouco a nossa fé aqui, pra gente entrar no final de semana, pra gente conseguir descansar de fato, eu quero pedir pra você clicar no aviãozinho, obviamente, aqui embaixo, ó, e você envia essa live aí pra 3 pessoas, vai, as 3 pessoas que mais convivem com você. Vini, por que a gente faz isso todas as manhãs? Porque se você se desenvolver sozinho e você estiver inserido num ambiente onde as pessoas não se desenvolvem, onde as pessoas não têm o costume de buscar um conteúdo melhor todos os dias, de buscar um resultado maior, você vai ser barrado, você vai ser travado, os seus resultados vão ser limitados por essas pessoas. Então você precisa trazer as pessoas próximas de você junto nesse processo de desenvolvimento, para você criar um ambiente onde as pessoas se desenvolvam, onde as pessoas falem sobre isso. E aí o seu resultado vai, consequentemente, acelerar, beleza? Vini, mas eu já estou inserido num ambiente como esse. Ótimo, então você nos ajuda a trazendo mais pessoas para essa live, tá bom? Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, como de praxe, a gente sempre fala algumas coisas aqui, a gente sempre traz um conteúdo mais voltado para um momento de renovação, para alimentar a nossa fé, visto que a semana toda a gente teve um conteúdo mais maçante, a semana toda a gente teve um conteúdo mais prático, onde a gente teve que demandar um pouco mais de energia. Então na sexta-feira a gente relaxa um pouco, traz alguns conteúdos mais voltados para a nossa alma, tá bom? Para o nosso espírito. Hoje eu quero contar aqui para vocês a história de um cara que me inspirou muito, a história de um cara que me fez olhar várias coisas por um ângulo diferente, e ele fala diretamente com você que nasceu num lugar onde não tinha histórias de sucesso, onde a probabilidade de pessoas darem certo era baixíssima, onde tinham poucas oportunidades, onde os recursos, principalmente financeiros, eram limitadíssimos, onde você não tinha um ambiente
que estimulasse você a crescer, onde você cresceu num ambiente onde as pessoas podavam os seus sonhos, tudo isso, tá? Para resumir, se você é um desses improváveis, se você é uma dessas pessoas que tinha tudo para dar errado, tenho certeza que a história de hoje ela vai conversar muito com você, tá bom? Eu quero trazer aqui a história de um cara chamado George Miller, tá? Eu já usei alguns exemplos dele, durante o podcast, enfim, mas nada muito geral, nada muito específico. Então, hoje eu quero trazer a história dele por completo. Então você vai anotar aí, ó, George Miller. Depois você vai pesquisar, você vai ler o livro desse cara, para você dar continuidade no que a gente falar aqui hoje, certo? Então vai lá. Quem foi George Miller? George Miller, ele foi um dos caras que ficou reconhecido como o pai dos órfãos, porque ele alimentou mais de 10 mil crianças. Então ele construiu um dos maiores orfanatos do mundo, que se localizava na cidade de Bristol, na Inglaterra. Ainda existe o orfanato lá, hoje mais como museu, para visitação, enfim, mas ainda existe. E o George, ele foi um dos caras que ensinou, que instruiu os maiores pregadores do mundo naquela época. Inclusive Billy Graham foi um dos caras que se aconselhou com George Miller, porque nos últimos séculos ele foi conhecido como um dos caras com o maior entendimento sobre a fé que já passou pela Terra. Por quê, Vini? Porque ele alimentou essas crianças somente com o poder da oração. Então ele dava de comer para essas crianças através do orfanato, somente orando. Os recursos vinham através da oração. Então ele não trabalhava, ou seja, não trabalhava num trabalho remunerado, né? Ele trabalhava em prol das crianças, totalmente voluntário. E ele, com o poder da oração, ele alimentou mais de 10 mil crianças. Então, ele tem muita autoridade para falar sobre fé. Só que quando a gente para olhar para os grandes feitos de George Miller, a gente nem imagina, não dá nem para dizer que esse cara era um cara improvável. Por que ele era um cara improvável? Durante a sua adolescência, George nasceu e cresceu numa família que tinha uma certa condição financeira. Ele não era milionário, mas ele não era pobre. E George, ele sentia muita adrenalina em roubar. Olha só. Mesmo ele tendo uma quantidade de dinheiro razoável, mesmo a sua família sendo uma família bem estruturada, ele sentia muito prazer em roubar. E aí, por ele sentir esse prazer em roubar e ele se colocar nessas situações, ele foi preso 2 vezes quando adolescente. Inclusive, ele passou um Natal preso na cadeia. E o seu pai ficava maluco, porque queria que George fosse para uma faculdade, se formasse, ganhasse dinheiro assim como ele. E ele não entendia o porquê que George era tão rebelde, era tão doido. E aí, George vai para uma faculdade, conhece todos os prazeres da vida lá, vira quase um alcoólatra e faz tudo que não deve naquela faculdade. E ele zombava das pessoas que se reuniam para orar. Então, George, assim, se você olhasse para ele, você diria que ele não teria a menor chance de dar certo. Porque tudo que tinha de errado era o que ele gostava de fazer. Parece que ele, se tivesse alguma coisa certa para fazer, ele não fazia, porque era certo. Então, sabe aquela pessoa que gostava de fazer o que era errado? Era George Miller. Ou seja, as pessoas olhavam para ele e diziam que ele não ia ser ninguém na vida. E talvez você já tenha passado por isso também, porque eu já passei. Porque eu vim de um lugar onde, por eu conversar muito, por exemplo, dentro da sala de aula, por eu fazer uma bagunça, por ser muito imperativo, muitos dos meus professores diziam que eu não ia ser ninguém na vida. Tá? Muitos dos meus professores falavam que
eu ia ser mais um, que ia entrar para a estatística, certo? Então, quando o Jorge passa por todas essas situações de ser preso, enfim, o normal é que as pessoas pensem que ele também não seria ninguém. Mas qual que é o grande lance? E aqui vai o primeiro pilar que a gente vai construir na live de hoje. Não importa, anota isso, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo hoje. Não importa. Não importa se você está passando perrengue financeiro, não importa se você está com algum problema de saúde, não importa se você está numa fase que fez inúmeras coisas erradas, não importa se as pessoas ao seu redor estão olhando para você, estão falando que você não vai ser ninguém, não importa se as pessoas estão te chamando de maluco por causa de alguma ideia que você teve, não importa as circunstâncias que você está vivendo atualmente. O seu momento atual, ela não define o seu futuro. Ela não define. As dificuldades que você está vivendo hoje, ela não diz aonde você pode chegar. E isso é muito difícil. Apesar de parecer simples, é algo que não é tão fácil de colocar na prática. Por quê, Vini? Porque quando a gente está passando um momento desafiador, quando a gente está passando um momento difícil, é muito difícil a gente olhar para frente e conseguir enxergar alguma coisa de boa. É muito difícil. É muito difícil você estar passando por um momento onde talvez você não tenha dinheiro nem para comer e você olhar lá na frente e você se enxergar próspero, se enxergar com muito recurso, com muito dinheiro, morando numa casa tremenda. É muito desafiador. Então isso é uma lição que a gente precisa ter consciente o tempo inteiro. O tempo inteiro. As circunstâncias que você está vivendo hoje, os desafios que você está vivendo hoje, elas não vão definir o quão longe você pode chegar. Vini, mas se não são as circunstâncias que definem o quanto eu posso chegar, que definem o quão longe eu posso chegar, o que é que define então? São as decisões que você vai tomar nesse momento. Voltando para a história de George Miller, depois de ele passar tudo isso, depois de ele fazer tudo isso, de ser taxado o cara mais maluco que já existiu, de ser taxado o cara talvez mais doido, mais sem noção daquela época, ele tem um encontro. Ele vai num encontro junto com alguns amigos de faculdade numa casa. E nesse encontro as pessoas começam a orar. E naquele momento ali ele é tocado. Algo mágico acontece ali. Algo espiritual acontece ali e ele é tocado naquele dia. E ele, naquele dia, naquele grupo de oração, ele percebe o quanto ele estava sendo tolo agindo daquela forma. O quanto desperdício ele estava tendo, jogando a vida dele, escolhendo usar a vida dele naquela direção. E aí, a partir daquele momento, ele se compromete em ser uma pessoa diferente. A partir daquele momento, ele decide que a vida dele ia mudar. E aí, ele precisava de um emprego novo. Ele estava desempregado, ele queria reestruturar a vida dele. E ele começa a orar. Ele se ajoelha e começa a orar. E 2 horas depois, um professor da sua universidade chama para dizer que tinha uma vaga de tradutor, porque ele era alemão, estudava na Inglaterra e ele falava muito bem os 2 idiomas. Então ele poderia dar aula de alemão ali na faculdade e ganhar o dinheiro. Então
em pouquíssimas horas, depois de orar, o seu pedido já é atendido. E ele começou com essas pequenas coisas, com essas pequenas orações, para conseguir algumas coisinhas pequenas, um emprego, para conseguir... No livro traz outros exemplos, que além do emprego ele consegue o contato com algumas pessoas que ele gostaria. E ele foi vendo que esse poder de se ajoelhar e orar era muito forte. Então ele decidiu começar a testar coisas maiores. E até que ele para como sendo pastor de uma igreja. E até que ele chega em Bistrol, que era uma cidade devastada pela guerra. E por ser devastada pela guerra, ali muitos homens tinham morrido na guerra. Ou seja, tinham muitas viúvas e muitos órfãos. Muitas crianças que moravam na rua. E ele decide ajudar aquelas crianças. Ele decide comprar essa causa. Então, Jorge decide abrir mão de tudo que ele fazia de forma remunerada, de todas as suas fontes de renda, e ele decide viver única e exclusivamente pela fé. Ele só ia comer se Deus enviasse a comida. O dinheiro que ele ia ter é somente o dinheiro que Deus mandasse como provisão. Quando a gente para pensar nisso, isso é muito louco, cara. Até para mim, por exemplo, que já tenho um contato com isso, com a fé, que busca isso, é difícil você ler uma história assim e você fala assim, cara, que cara doido, né? Como é que ele vai viver única e exclusivamente pela fé? É muito louco isso. E aí, ele começa então a construir um orfanato com doações. E ele ora todos os dias para conseguir o tijolo, para conseguir o cimento, para conseguir os móveis, para conseguir os cobertores, para conseguir tudo. Ele orou por tudo e o orfanato fica pronto. No dia da inauguração do orfanato, não deu nenhuma criança no orfanato. Nenhuma criança chegou lá para usar o orfanato. E aí ele chega em casa totalmente abalado. Ele chega em casa destruído. E ele fala para sua esposa que ele não entendia por que aquilo tinha acontecido. Se ele orou por todas as coisas, se Deus proveu todas as coisas para ele construir aquele orfanato, por uma boa causa, como é que não tinha as crianças? Se era uma cidade cheia de órfãos. Não fazia sentido. E aí até que a mulher dele tem um grande insight, quando ela pensa o seguinte. Ela fala, Jorge, eu já entendi o que deu errado. Nós oramos para cada coisinha que tem naquele orfanato. Para o prato que tem lá, para as louças que tem lá, para a cama, tudo a gente orou. A gente só não orou para ter crianças. E foi então que naquela noite, eles juntos se ajoelham e eles oram para Deus enviar também aquele orfanato às crianças. E no outro dia de manhã, quando ele chega lá, tem uma fila de crianças esperando para usar o orfanato, para se hospedar no orfanato, para morar lá. E essa foi uma das vezes que me chamou muita atenção no livro. Então qual que é o segundo pilar aqui da nossa live? Gente, o cara era um improvável danado. Assim como eu, e talvez assim como você. Talvez você, quando olha no espelho, você fala assim, cara, não tem como você dar certo. Olha de onde você veio. Olha tudo que você já fez. Olha, a sua mente vai te dar inúmeros motivos para você acreditar que você não vai dar certo, que você não pode dar certo. E por que a sua mente faz isso? Por dois motivos. Primeiro, porque ela aprendeu assim. Primeiro, porque ela escutou isso de pessoas que você amava muito e ela tomou aquilo como uma verdade. E segundo, que a nossa mente ela é programada para acumular energia. Porque se em algum momento você estiver em algum momento de perigo, a sua mente precisa ter energia para te tirar daquela situação de perigo. Então, ela usa essas desculpas porque você dar certo, você fazer alguma coisa que cause um impacto, é um gasto de energia. Então ela não quer que você dê certo.
Então quando você se olha no espelho e vem tudo isso na sua cabeça, que você não vai dar certo, você precisa lembrar da história desse cara, que tinha tudo para dar errado. Só que ao mesmo tempo que ele tinha tudo para dar errado, ele se tornou um dos caras mais importantes quando o assunto é fé. Um dos caras que nos ensinou mais quando o assunto é fé. Então, olha só. O primeiro pilar é, não importa as circunstâncias que você vive hoje, isso não vai dizer, não define o quanto ou quão longe você pode chegar. E o segundo pilar é, o que vai determinar o quão longe você vai chegar são as decisões que você vai tomar. O caminho que você vai tomar a partir de agora, o caminho que você vai escolher seguir a partir de agora, é o que vai definir. E isso tem que ser algo muito lógico, não tem que ser algo romântico. Se você quer ter um resultado X e você escolhe ir pelo caminho Y, logo o seu resultado é Y e não X. Se você quer um resultado Y e escolhe ir pelo caminho X, logo o resultado é X e não Y. Vini, eu quero ter muito dinheiro, eu quero impactar muitas pessoas, quero poder contribuir na vida de outras pessoas. Quero ser uma pessoa relevante, quero me destacar profissionalmente. Mas você não lê um livro, mas você não consome um conteúdo como esse, mas você vem numa live como essa uma vez na semana, uma vez no mês. Não tem como. São caminhos que levam para resultados diferentes. Então, quando ele escolhe ir para um caminho onde ele consiga executar uma obra que cause um impacto maior, ele precisa renunciar a outras coisas. Ou seja, ele renuncia tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, para você deixar de ser um improvável, para você contrariar as estatísticas, você vai precisar escolher um caminho diferente daquilo que você já segue. Você vai precisar abrir mão daquilo que você já faz. Porque aquilo que você já faz te taxou como um improvável. Ou seja, não funciona. Então, quando você abre mão daquilo que você já faz, quando você abre mão do caminho que você já está percorrendo e você decide escolher o caminho que leva para um outro determinado, outro resultado, consequentemente, você deixa de ser um improvável. Porque o que é um improvável? O improvável é o cara que já vem de um lugar onde as pessoas tendem a não dar certo, onde o recurso, ele já vem de uma família onde o recurso é limitadíssimo, onde as pessoas não acreditavam nele, e ele escolhe ir para aquele mesmo caminho. Então, se o improvável está num caminho, está num ambiente onde a maioria das pessoas, entre aspas, dão errado, e ela escolhe ir para aquele mesmo caminho, ela vai deixar de ser o improvável e vai confirmar a estatística, vai confirmar aquilo que as pessoas acreditavam, aquilo que as pessoas falavam. Aqui é muito mais um lance de postura do que você olhar para isso como um destino, um pré-destino. Imagina, não tem como a gente olhar para Deus e falar assim, nossa, Deus me predestinou para dar errado. Cara, não faria sentido isso. Vai contra tudo que a gente vê na Bíblia. Imagina só, Deus fala assim, não, você vai nascer, só que assim, você é predestinado a dar errado. Não importa o que você faça, você nunca vai dar certo. Cara, tem base um negócio desse? Não tem.
Então, assim, não tem como você ser predestinado a dar errado. Se não está escrito que você vai dar errado, se não é um predestino dar errado, você tem a opção de dar certo. Só que o que vai determinar isso? As escolhas que você vai fazer. E como é que eu sei isso? Porque por muito tempo eu escolhi dar errado. Por muito tempo eu escolhi comprovar aqueles comentários que as pessoas falavam que ia dar errado. Durante um período da minha vida, eu escolhi confirmar isso. E talvez é isso que você esteja fazendo hoje. Talvez você esteja, sem perceber, escolhendo dar errado. Mas você tá louco, nunca que eu ia escolher isso. Mas aí você trabalha de segunda a sexta, você faz um trabalho bem meia boca onde você trabalha, porque você nem gosta de trabalhar lá. Aí você fica esperando a sexta-feira para ir para uma balada. Aí você enche a cara de segunda a domingo. Quando chega o domingo à noite, passa a música do Fantástico. Você já fica puto da cara. Porque no outro dia tem que começar tudo de novo. E aí começa de novo. E aí você chega no seu trabalho, tudo de novo. Você não entrega o melhor que você poderia, porque você nem gosta de estar lá. Você trata mal as pessoas lá. Você passa anos e anos sem aprender nada novo. E aí, o que se fala? Você reclama todo dia. Aí quando alguém te pergunta o que está acontecendo, o que você quer da sua vida, você ainda tem a coragem de dizer que o mundo é injusto. Porque olha só as coisas que estão acontecendo com você. Então, não faz sentido a gente escolher fazer isso todos os dias e achar que o problema é que o mundo é injusto, sendo que a gente escolheu dar errado. Então, quando a gente fala de improvável, na minha percepção, o improvável é quando o cenário não contribui para um resultado acima da média. Quando as circunstâncias ali, ela não contribui. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Digamos que o pessoal nasceu lá numa comunidade. E nessa comunidade, o sonho dessa pessoa é ser um piloto de Fórmula 1. Vocês concordam comigo que as possibilidades, que as chances desse menino que nasceu lá numa comunidade, numa periferia, a chance dele se tornar um piloto de Fórmula 1 é menor do que as chances de um menino que nasceu numa família de pilotos, com inúmeros recursos, certo? Quando essas circunstâncias, quando essas estatísticas, ela é muito baixo de um número X, de um número abaixo de 10% de chance, esse cara, ele é um improvável. Por quê? Porque ele vai ter que gastar muito mais energia, vai ter que fazer muito mais esforço, vai ter que contar com um nível de fé muito maior. Então esse cara é improvável. Isso significa que ele é predestinado a não dar certo? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque ele ainda continua tendo o livre-arbítrio de poder escolher para qual caminho ele vai seguir. Então, olha só. Eu venho de um lugar, como eu já expliquei para vocês, que não era... Você não passava fome, os recursos eram limitados, mas, assim, era acima da pobreza, não era algo que você passava inúmeros perrengues por dia se preocupando com o que você ia comer. Não, isso nunca aconteceu nesse lugar onde eu nasci. Só que, ao mesmo tempo, eu via inúmeras pessoas ali com os mesmos acessos do que eu tinha. Eu cresci com pessoas que faziam as mesmas coisas que eu.
que iam para a mesma escola, que tinham os mesmos professores. Mas e por que hoje temos resultados diferentes se a gente aprendeu com as mesmas pessoas? Por que pessoas que vivem a mesma coisa, que crescem juntos, elas chegam em lugares diferentes? Porque as decisões que elas tomam nesse processo são diferentes. Porque as decisões que elas tomam nesse caminho são diferentes. Então, o que me diferenciou em alguns aspectos das pessoas que cresceram comigo, por exemplo, foi que a gente escolheu coisas diferentes em alguns momentos da vida. E essas decisões, no momento, apesar de parecer simples, lá na frente elas mudam tudo, cara. Você sacou? Porque quando a gente para olhar a curto prazo, talvez uma decisão que você tome hoje, amanhã não faça diferença. Mas talvez daqui 3 anos faça muita diferença, cara. Talvez você escolher ler um livro por semana, por exemplo, talvez mês que vem não faça diferença. Mas, cara, quando você chegar em 3 anos lendo um livro por semana, você vai estar muito longe da maioria das pessoas. E eu tenho certeza que você vai estar ganhando muito mais do que a maioria das pessoas. Porque isso é lógico. A gente não precisa romantizar isso. Então, que a história de hoje, que a história desse cara, George Miller, ele possa ter nos conscientizado, nos feito enxergar algumas coisas que antes a gente não enxergava. Que a gente possa olhar para aquilo que a gente está vivendo hoje de uma maneira diferente. Que a gente possa encarar essa sexta-feira, esse final de semana, de uma maneira diferente. E que a gente possa, mais do que tudo, escolher coisas diferentes daquilo que a gente tem feito. Que é o que vai determinar aonde a gente vai chegar. Tá bom? Então, que você tenha não só uma sexta-feira, mas um final de semana abençoado. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus passos, as suas decisões, te dê sabedoria, discernimento, para você conseguir escolher dar o seu melhor. Para você conseguir escolher buscar conhecer a função que você nasceu para exercer. Que Deus te abençoe. Que nós possamos nos encontrar aqui de novo na segunda-feira, às 7h36, para começar tudo de novo. Para iniciar uma semana de uma maneira muito mais positiva. De uma maneira muito mais consciente. E que nós possamos aí ser não só exemplos, mas que nós possamos contribuir na vida de milhares de outras pessoas. Conto com vocês. Um beijo no coração e até segunda-feira.